Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui uma situação bem interessante, onde ela trata da transformação de números decimais e fracionários em porcentagem. Então, verifique que aqui pelo quadro, eu te coloquei aqui um ciclo bem interessante, onde eu posso jogar o número que está de fração para decimal, de decimal para porcentagem, porcentagem para fração, então ele fica nesse ciclo quase que infinito, tá? Mas, como é que a gente faz aqui nesse caso então para realizar essas transformações? Deixa eu começar aqui da porcentagem e a gente vai seguindo aqui as flechas, tá legal? Então olha só, como é que a gente faz para transformar um número percentual em um número fracionário? Bem, se eu tenho aqui inicialmente 80%, como é que eu sei que é 80%? Devido à aparição aqui do símbolo, perfeito? Então, 80%, 80%, esse porcento significa uma divisão por 100. Então, aqui eu tenho 80 dividido por 100. Para que a gente possa transformar essa parte, no caso aqui, percentual, em fracionária, depois que você a transforma em fração, verifique sempre se essa fração é possível ser simplificada. Aqui nesse exemplo, repare o seguinte. Aqui embaixo tem o número 100, em cima eu tenho o número 80, onde o número 100 ele é formado por 2 zeros, assim como o número 80 é formado por apenas um zero. Mas, se você preferir, e eu acho até melhor isso, tá? Você corta a mesma quantidade de zeros em cima e embaixo. Então aqui, por exemplo, ó, eu cancelo um zero de cima com um zero de baixo. Logo então, nós teremos 8 dividido por 10. E aí, como é que a gente faz para chegar dessa fração equivalente a 8 décimos a essa fração cujo resultado é igual a 4 quintos? Bem, nesse caso, nós podemos utilizar a simplificação. Lembrando que, para simplificar uma fração, você tem que analisar os dois números que formam essa fração. Espera aí, que dois números são esses? Numerador e denominador. E aí você tem que verificar por quem é possível dividir esses dois números ao mesmo tempo. Aqui nesse caso, eu estou dividindo os dois números por 2. Então, reparem, 8 dividido por 2 é igual a 4 e 10 dividido por 2 é igual a 5. Portanto, então, para que a gente transforme o número de porcentagem, né? O número que está na forma percentual para o número em forma de fração, é só fazer isso. Pega essa porcentagem, transforma em fração e, se possível for, simplifica essa fração. Foi o que fizemos aqui, ok? Agora, vamos analisar e verificar como é que a gente faz essa transformação, sendo que eu quero passar uma fração para a forma decimal. Bem, não se esqueçam também que toda fração, toda razão, ela significa também, ou ela representa também uma divisão. Logo então, se eu tenho aqui 4 quintos, é a mesma coisa do que dividir 4 por 5. Então você sempre divide o valor de cima, que é o numerador, pelo valor de baixo, que é o denominador. Legal? E aí, olha só, resolvendo aqui essa divisão, o que acontece? Vamos resolver essa paradinha. 4 dividido por 5 não dá para resolver de forma direta, até porque esse nosso dividendo é menor que esse divisor. Mas, qual é a tática que a gente pode utilizar aqui? A tática é a seguinte: você acrescenta um zero no teu dividendo, onde ele passou de 4 para 40, mas ao fazer isso, você acrescenta um 0, no teu quociente. E aí divide normalmente. 40 dividido por 5 é igual a 8, até porque 8 vezes 5 é igual a 40. Legal? 8 vezes 5, 40, subtrai, o resultado é igual a 0, e devido a esse resultado ser igual a 0, a nossa continha aqui acabou. Tá legal? Então o resultado, olha só, é igual a 0,8. Isso quer dizer o seguinte então, pessoal, se você tem um número qualquer de fração e quer passar essa fração para a forma decimal, você divide o teu dividendo pelo teu divisor.
Então reparem que como esse resultado foi igual a 0,8, realmente coincide com o resultado na forma decimal. O que a gente analisa então e verifica com tudo isso? A gente verifica que para transformar o número que está em forma de fração para o número que está na forma decimal, basta você resolver a divisão do numerador pelo denominador. E aí a divisão ela deverá ser feita da forma normal ou mais usual que a gente conhece, tá? Então, pessoal, esse resultado você vai achar em forma decimal. Mas você me pergunta, professor, eu sempre vou achar o resultado em forma decimal? Depende, nem sempre. De repente eu posso ter aqui um valor cuja divisão ela vai ser exata. Só que, por se tratar de porcentagem, a gente sempre vai ter o dividendo menor que o divisor, tá? Tendo isso, então, essa possibilidade, toda vez que o dividendo for menor que o divisor, o resultado sempre vai ser decimal com a parte inteira igual a zero. Bacana? E, finalmente, pessoal, como é que a gente pode transformar um número na forma decimal para o número que está para o número em porcentagem? Simples. Eu pego a forma decimal e tenho que ter nesse decimal duas casas decimais. Eu tenho que ter então duas casas após a vírgula. Já é o suficiente. Então, por exemplo, aqui eu só tenho uma. Como é que eu faço para transformar esse decimal em porcentagem então? É você acrescentar um zero à direita do número que está na casa decimal. Como aqui nesse caso só tem o 8, eu acrescento o zero ao lado dele e o 8 passou a ser 80. Automaticamente, então, aquele 0,80 representa 80%. Agora, algo bem importante. Vamos supor que eu tivesse esse número. Eu resolvi a divisão, tarará, beleza? Cheguei a 0,145. Como é que eu faço para transformar esse decimal que tem 3 casas para a forma de porcentagem? Gente, se meu número possui 3 casas decimais, para que eu analise e o transforme na forma percentual, me bastam apenas 2 casas decimais. O que isso quer dizer? Quer dizer que desse número eu considero as 2 primeiras casas após a vírgula. E aí a transformação será 14,5. 14,5%, tá? Até porque com 2 casas decimais já me garante a porcentagem e já me garante também a utilização desse símbolo, tá, pessoal? Então, é bom também vocês analisarem essa situação onde, quando você divide um número pelo outro, pode ser que você ache uma casa decimal, pode ser que você ache 2 ou mais. Quando você achar como resultado 3 casas ou mais, basta você pegar as 2 casas iniciais após a vírgula. E aí, essas 2 casas, na tua forma percentual, elas representarão a parte inteira, tá bom? Aqui nesse caso, então, nós temos 14,5%. Com isso, eu te mostrei aqui nessa aula como que a gente faz para transformar números que estão na forma de porcentagem em fração, números que estão na forma de fração em decimal e números que estão na forma decimal em forma de porcentagem, seguindo assim todo esse ciclo de transformações. Tá legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.